ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia, pessoal. Estamos de volta com mais um ADEME Informa. Hoje, um conteúdo de qualidade. Vou aqui aprender. Perguntei pro meu amigo Vinícius se a gente vai falar mal de alguém hoje. A gente vai falar mal de alguém. É do Gustavo Baptista, que não veio hoje. E trocou a gente pela família dele. Eu não entendi por quê. Mas tudo bem. A gente vai superar isso aí. Gustavo, nós vamos descer além de você hoje. Você que está ouvindo a gente na 96, é o que eu sempre digo. Se você tentar mudar de rádio, você também vai ouvir a gente, porque a gente está em duas rádios ao mesmo tempo. A gente está na Rio Verde FM, a rádio do Agro, e a gente está na 96 FM também. Sigam nossas redes sociais. A gente está no YouTube nesse momento. O Instagram ademe.rv. Sigam, curtam, compartilhem, é isso que fala, né? Comentem, manda dúvida, manda pergunta e a gente está aí para responder tudo. A gente está aqui para desmistificar o mercado imobiliário, para falar de uma forma mais simples, que todo mundo possa entender hoje. Então estamos aqui, se apresente com o meu âncora, meu amigo. Quem é você? Bom dia, você ouvinte. Aqui quem vos fala é o Vinícius do Grupo Rei. Uma satisfação estarmos aqui nesse sábado, 11 horas da manhã, falando do mercado imobiliário, o mercado que nós conhecemos, nós desfrutamos e o mercado que nós tanto amamos. Então, bora lá, Fausto, aprender Bora mais lá. Um pouco, né? Queria só deixar um recado. Zuleika, você pode comentar nos meus vídeos e falar bem de mim também, não é só do Vinícius não, viu? Obrigado, mãe. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Pra quem não entendeu, a gente tava aqui fora. Eu tava recebendo um monte de mensagem do Instagram da ADEME. Zuleika elogiando, Zuleika da Rei, todo mundo conhece, não precisa nem falar, não. Parabéns, um empresário de visão. Eu falei, putz, fiquei inchado, né? Na hora que eu fui abrir era o vídeo do Vinícius, era a mãe dele elogiando ele. Mas vale mais do que o elogio de qualquer outra pessoa, né? Se apresente, meu amigo, meu convidado, Opa. Ilustre. Quem é Gente. você? Eu já sei, mas... Vamos lá, gente. Bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, aqui para a gente bater um papo sobre o mercado imobiliário e, enfim, trazer um pouquinho de uma visão até de uma pessoa de fora, né? Que chegou, estou aqui frequentando o Rio Verde há uns 3 anos, aproximadamente, e é legal poder ter essa visão de quem que não está inserido, né, no mercado imobiliário e que enxerga o mercado imobiliário de fora. Então, meu nome é Deni Lamb, né? O pessoal até essa semana perguntou se eu recebia bullying quando era criança, Lamb. No evento eu falei, esse cara deve sofrer bullying pra caralho. Mas eu disse pro cara assim, eu era o mais forte da minha turma, entendeu? Bastou o primeiro falar que acabou a história. Bom, eu sou fundador da Lotnet, que é uma empresa de coordenação de vendas que hoje tem atuação nacional. Hoje a gente está, Fausto, em 12 estados, a gente atua em 12 estados do Brasil e nós estamos aqui indo para o 24º lançamento do ano. Então, assim, a empresa pegou uma velocidade muito legal, mas o Centro-Oeste hoje, e particularmente Rio Verde, representa uma grande parte do que a gente faz de resultados no Brasil, o que mostra a força do agro, o que mostra a força de Rio Verde. Então, as nossas atenções estão bem voltadas para cá, para Rio Verde. Então, ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Eu falo que eu nunca tenho pauta para falar no programa, já da fala dele já já entra algumas coisas. Entrou um monte de ideia aqui. 2. Ixi, vai ter problema. Mas vamos lá. Vamos falar de tendência. Vamos falar o que é a tendência hoje. O que o mercado imobiliário vem mudando na tipologia do produto. A gente acompanha... Meu pai está no mercado desde 1979, foi o ano que eu nasci. E a gente acompanha a evolução do produto e o que o cliente quer. E a gente vê, a gente viaja e verifica isso em algumas cidades, um produto cabe. A gente falou muito disso, né? A gente vai lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, vê um produto que bomba lá. Não necessariamente ele vai funcionar aqui.
Cada um tem sua particularidade, né? E a gente tem acompanhado essa semana o grande lançamento de vocês aí. O que é esse sentido de condomínio wellness? Traduz pra gente. Vinícius fala muito inglês, a gente tenta acompanhar essa Skin the game. Skin in the game. Skin the game. A gente tenta acompanhar essa experiência dele no inglês. Explica pra todo mundo hoje o que é wellness. Paulo, eu vou dar alguns passos para trás. O que eu percebo, cara? Eu estou no mercado imobiliário. Na verdade, eu trabalho na área de vendas há 31 anos. Então, eu já vendi de tudo. Né? De curso de inglês, telha de concreto, celular, plano de celular, software. Até que eu entrei no mercado imobiliário e estou no mercado há 17 anos. Deixa eu te parar aí. Claro. Você é de onde? Sou de Porto Alegre, na tá. verdade. Porque... Mas eu moro em Belo Horizonte. Tô tentando ver o R sotaque, e o né? I aí, não sai nada. Não tem o I, sou, né? Tem nada. De vez em quando tem. Você é filho de quem? Filho de quem? Amigo de quem, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei para assumir a diretoria de uma empresa que estava, enfim, rampando, ela estava num processo de crescimento, de uma loteadora. E o que eu percebia claramente é que os produtos, eles até então, 17 anos atrás, eles não eram produtos que vinham muito bem embalados. Então, basicamente, eu vim daquela fase em que bastava ser um loteamento, a demanda era realmente muito grande, você tinha pouquíssimas concorrentes no mercado e a gente vendia. Então, assim, até eu brinco que teve lançamentos que eu tive que limitar a compra de lotes por CPF. E era engraçado, né? As pessoas tentavam me enganar lá na hora da venda, assim. O cara, chegava o marido na fila e dizia, não sou casado, não. A esposa estava na fila também, sabe? Tinha essas coisas. Mas eu acho que muito em função de que o mercado ainda era muito imaturo, assim, atendendo simplesmente uma demanda de moradia das pessoas. Talvez Rio Verde tenha passado por isso também. Passou sim. E aí, depois começou algumas tendências, né? A gente começou a trabalhar essas questões dos condomínios fechados, e que basicamente os condomínios fechados, eles tinham que trazer algum tipo de acessório. E eles ancoravam o conceito do produto naquele acessório. Então, tinha lá 2 piscinas, né? Aí já era quase que um resort, né? É sério, assim. Então, assim, existia sempre uma marketização muito forte, mesmo que aquele empreendimento não tivesse exatamente tudo aquilo que teria que ter para que ele pudesse ser conceituado daquela forma. A briga de marketing comercial vai ser eterna. Exatamente. E aí, acho que a gente viveu essa fase, vivemos as fases dos nichos, né? Os condomínios ligados a pessoas que gostam de bike, as pessoas que gostam de trekking, enfim tem vários nichos de mercado. Uhum. O que os especialistas do mercado imobiliário defendem é que a gente entrou numa fase em que a pessoa que tem um determinado poder aquisitivo maior, ela não hoje busca comprar as coisas para demonstrar para as outras pessoas que ela tem esse padrão através de marcas de luxo. Então, essa história de comprar camiseta que você tem o símbolo muito grande, Odeio. bolsas, né, que tem um símbolo muito grande. O cara que tem o verdadeiro luxo hoje, ele procura cuidar de si mesmo. Então, essa questão do wellness, né, ele é um conceito em que a pessoa cuida dela. Então eu tô bem. Você me elogiou ali fora. Boa. Você não tá vendo, mas eu tô de bermuda e chinelo e camiseta de clube. Boa. Wellness. Wellness. Nem pensei, tô no clima. Então, a questão do wellness se fosse traduzir o wellness, é uma questão das pessoas que buscam a plenitude. A plenitude é você estar bem com você mesmo, no sentido de mente, saudável, que até em pouco tempo atrás poderíamos dizer que isso era uma certa, sei lá, frescura, uma certa bobagem, mas aí você está bem com você mesmo e a gente percebe o quanto que as cidades têm feito com que as pessoas saiam do eixo, no sentido da saúde mental delas, né? Ela está bem com o corpo dela, a gente cuidar do corpo, cuidar da alimentação, né? E a questão dela procurar, através de uma comunidade, um propósito. Então, ela ter o mesmo propósito daquela comunidade como um todo. E, cara, Rio Verde, eu acho assim, ontem eu até estava falando com algumas imobiliárias,
Rio Verde, ela é surpreendente, cara. Assim, eu sou fã da cidade, porque através de uma articulação que foi muito bem feita pelo Vinícius, né, do Grupo Rei, a L'Occitane, que é quem assina um espaço dentro do empreendimento que a gente está lançando aqui, ela não escolheu São Paulo para colocar o primeiro empreendimento dela. Não escolheu Rio de Janeiro, não escolheu Belo Horizonte, não escolheu Fortaleza, nem Porto Alegre. Ela escolheu Rio Verde para colocar. Por quê? Porque hoje nós temos aqui um público que está antenado nas tendências. São pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que a maioria das pessoas do Brasil. Isso é comprovado, né? Isso são dados, é inquestionável isso. E, consequentemente, são pessoas que viajam e transitam em outros lugares e percebem tendências, né? E, de forma muito certeira, na minha visão, o Grupo Rei traz um empreendimento que tem esse propósito. Ele levanta essa bandeira, né? Assim, vai para lá, que lá o objetivo desse empreendimento é você cuidar de você mesmo. Aí tem uma série de acessórios que foram pensados, experiências sensoriais, que fazem com que as pessoas tenham esse ambiente propício para isso. Isso é wellness. Isso é se sentir bem como você está. Exatamente. Tá? Porque eu tenho um personal stylist, que é o meu amigo João Neto, João Dias da Fonseca Neto. Onde eu vou, ele reclama da minha roupa. E hoje eu vim a caráter. Tô me sentindo bem, tô me sentindo super bem. Até o Murilo do Habitat um dia vai me encher as paciências. Você tem que se vestir melhor. Fala assim, eu vou vestir bem. Mas você sabia que o wellness no mundo de personal aí, de lifestyle, de academia, é muito comum? Já vamos dizer assim, um conceito já. Inclusive tem um corretor que atua, até o Furquim, um abraço pra ele, o Rodrigo, tava conversando com ele. Ele pegou e falou assim, Vinícius, vocês acertaram demais no produto. Eu falei, por quê, Rodrigo? Ele falou, cara, porque isso a gente utiliza demais dentro da academia. É um novo conceito que tem de bem-estar. Da Qualivida, né? Então, da Qualivida. Aí ele pegou e falou assim, então, isso aqui tá, assim, super hypado, todo mundo entende isso, os personagens entendem, todo mundo sabe que hoje o wellness é o bem-estar. E aí ele fala muito da questão do corpo, né? De você estar bem com o seu corpo, né? Hoje tem um remedinho que ajuda a turma bastante aí, que é o Monjaro, né? O Monjaro. então tem o Monjaro aí. O corpo, a mente, a alma, né? Yoga também voltou aí a todo vapor. Então ele fala muito, muito disto. Já então, se era feito, só não tinha o nome do conceito. Só não tinha o nome do conceito, né? Então foi onde a gente resolveu trazer e ancorar na L'Occitane. A L'Occitane é uma empresa que está presente em 90 países, tá? Ela está presente em 90 países, uma empresa francesa. Ela foi fundada na França, obviamente, nos Alpes franceses, e tem muito a ver, resguardadas as devidas proporções, com a área. Então essa conexão e essa sinergia deu muito certo, né? A área acidentada é uma área muito difícil de se encontrar em Rio Verde. Geralmente as áreas aqui são praticamente todas planas, né? Áreas planas. E o mais difícil, além de se encontrar uma área acidentada, uma área preservada, né? Com bastante verde, com bastante mata. E é onde que traz ali essa correlação de natureza, né? E o DN, para nós, rioverdenses aqui, é uma área com aclive, pequenos aclives e pequenos declives para fazer casas suspensas e etc. Então, quando nós trouxemos isso para o rioverdense, ele viu com bons olhos, né? Mas a cultura é um pouquinho de fazer um muro de arrime e etc. Então a gente ancorou também no Aldeia do Vale, lá de Goiânia. Sim. E quando traz essa realidade para Belo Horizonte, e para eles é plano. Fausto, eu costumo dizer o seguinte, o corretor de imóveis lá em Belo Horizonte, Minas Gerais de modo geral, ele tem um equipamento a mais para mostrar os lotes para os clientes, que é equipamento de rapel. Uma bengala. Rapel! Não, você, onde é que tá o lote? Tá aqui embaixo, Deixa eu coloca o equipamento aqui que eu vou te mostrar ele, né? É um negócio assim, a gente vê, você visita, a gente cita de vez em quando o Fazenda Boa Vista, né? Que tem um pouco desse conceito de zero show-off, que eles falam. O cara não quer aparecer, o cara quer a privacidade, que também tem relação com o bem-estar. E eles buscam terrenos acidentados. A casa do cara, você passa na rua, você não vê, tá lá embaixo, o paisagismo já esconde por si só, é bem pensado nisso também. Então, assim, eu particularmente
sempre gostei do alto padrão, condomínio fechado e tudo, de um terreno acidentado. Quando você pega, eu morei em Uberlândia, tinha os condomínios fechados, tudo planinho. Rio Verdense adora terreno planinho, bonitinho, não tem que fazer terraplanagem, não tem que fazer nada. Mas em termos estéticos, assim, é muito mais bonito, muito mais harmônico com o próprio conceito do condomínio, né? Eu, por gosto mesmo, eu prefiro um terreno acidentado, mas é uma quebra. Eu acredito que o Alto da Serra seria uma quebra de paradigma aí. Que a gente vai ouvir gente, mas eu quero um plano, vai procurar o plano até passar isso e ver o resultado final disso aí, né? Mas se for ver, o Rio Verdense já adotou, porque quando nós olhamos ali, que nem no Green Park, que é um condomínio fechado, em frente à área de lazer já tem terrenos ali, casas Tem em os últimos desnível. terrenos lá perto da área de lazer. A última casa que foi vendida lá foi vendida próximo de 13 milhões de reais. Barato demais. Né? Então, e é uma casa justamente com a piscina, borda infinita, frente, com vista para aquela mata bonita que tem ali. É do Fabrício Então... Fonseca, não. Um abraço, Fabrício. A dele é mais caro um pouquinho. Mais caro, lógico. A dele é lá perto. Então também. ali o pessoal já consegue ter visualizar. Bons arquitetos fizeram excelentes casas ali naquele local. E o aproveitamento, né? Você consegue aproveitar de uma forma que... Mas assim, eu acho o que acontece em relação ao desenvolvimento desta área, na minha visão. Então, a pessoa que vem de fora, né? A empresa que foi contratada para desenvolver o urbanístico lá do terreno é uma empresa reconhecidamente competente na questão de produtagem. Quando eles fizeram a vistoria na área, existia a possibilidade de você trabalhar no terreno. Só que eles falaram, cara, existe uma particularidade que parte do terreno está numa cota mais baixa e parte do terreno está numa cota mais alta. E essa parte da cota mais alta, ela é totalmente plana. É um platôzão onde concentram 6 ou 7 quadras nesse platô. E as partes mais baixas, que estão próximas das áreas verdes, elas, na minha visão, é uma declividade muito leve. Mas é leve demais, a ponto da gente pensar numa casa que tenha, sei lá, um arrimo, etc. Mas existia a possibilidade de você acertar esse terreno. A engenharia tudo pode na engenharia. Mas a parte que faz a divisão entre a cota alta e a cota baixa, eles foram muito competentes em pensar os espaços de lazer colocados exatamente nesse lugar para que proporcione uma vista maravilhosa. Até o escorregador. Exatamente. Então, assim, eles foram muito competentes. Então, mesmo aquele Rio Verdense mais, vamos dizer assim, tradicional, que não quer quebrar essa paradigma do terreno que não é plano, ele vai ter opção de ter isso numa parte do empreendimento. Mas aqueles que estão querendo ficar mais próximos da natureza, que querem uma casa um pouco diferente, com um luxo um pouco diferente, né? Uma sofisticação um pouco diferente, eles vão ter essa oportunidade também numa outra parte do terreno. Ótimo. Mas a gente, por trazer um produto novo, a gente tem que inovar de todas as formas, né? Deixa eu só puxar um assunto que vocês são... O que a Lotinet é? A lançadora? O que é? Qual o nome? A lançadora. Depende do lugar do Brasil, né? Uhum. Fausto, assim, a gente é conhecido como uma coordenadora. Né? E a coordenação, eu fico um pouco chateado com o conceito, por quê? O que o mercado vê é quando a gente faz a convenção de vendas, a gente faz o processo da relação, né, entre o empreendedor e as forças de vendas, as imobiliárias aqui, que diga-se de passagem, eu admiro aqui o trabalho que está sendo feito pelo mercado imobiliário, assim, são imobiliárias estruturadas, com gestores muito bem preparados e corretores, na média, muito melhores que o resto do Brasil. E o dia do lançamento, que é o dia D. Né? Mas, de fato, o trabalho pesado que a Lotinet faz, ele vem muito antes do processo de a gente aparecer para o mercado. Que é justamente essa questão de sentar do lado do empreendedor e ajudá-lo nas decisões em relação a que produto será lançado. Então, como é que a gente vai embalar esse projeto? Qual o conceito que vai ser vendido? Quais são as áreas de lazer que tem que ser colocadas no projeto? Enfim, é produtar, que a gente chama, ajudar na produtagem. Sim. Então, Bom, porque eu tô falando assim, a gente tava conversando muito essa semana sobre isso. O que era antigamente? É uma imobiliária de Rio Verde, tinha uma empresa dentro da imobiliária que lançava produtos e tudo mais. Isso
funcionou por um tempo e depois começou, mas igual você disse, as imobiliárias começaram a se estruturar melhor e gera aquele desconforto de uma imobiliária entrar na imobiliária de outra. Eu até falei um dia para um desses gestores, falei, você tem que decidir se você vai no perfil do corretor ou do empreendedor. Você não pode ser a mesma pessoa. Eu falei lá atrás pro rapaz. E aí é isso. Hoje, acho que a Lotnet veio preencher um nicho e vai surfar aí, porque... Amém. O que eu recebi a gente fechou com vocês também. Já tá claro. Todo mundo me mandando mensagem, parabéns, agora sim, não sei o que. Eu sou um péssimo vendedor mesmo. Eu me odeio, né? Não, mas é porque... Não, tô brincando, mas é assim. É que você traz um exemplo. Você sabe, nós viemos do segmento imobiliário. Nós somos imobiliária, né? Imobiliária Rei. Então, nós começamos como imobiliária. E quando eu entendi, há 5 anos atrás, que a gente precisava separar e trazer uma imparcialidade para o mercado. É isso, tá? Exatamente isso. Então, eu já enxerguei isso. Mas tem empreendedores que entendem que eles podem fazer o lançamento e tá tudo correto. Tem empreendedor que acha que ele não precisa nem de corretor, né? E aí tem de tudo. Tem. Né? Então, vai muito do que cada um vê de perfil e entende de lançamento. Então, quando eu conheci aqui o Dene da Lotnet, há 5 anos atrás, 6 anos... Lá no Complan. Né? Lá nas andanças aí, eu peguei e falei, cara, faz todo sentido a gente trazer uma imparcialidade, uma segurança e um conforto pro mercado. Então, esse foi o racional, né? Aí foi onde a gente pegou e começou a desenvolver o primeiro empreendimento lá em Santa Helena. Nós desenvolvemos o primeiro, depois foi pro segundo, foi pro terceiro e a gente veio fazendo. Aí, obviamente, quando você começa a ter, vamos dizer, ser vitrine, né? Tem de tudo. Tem os que gostam e os que mandam pedra e os que acham ruim. Então, teve de tudo nesse meio do caminho. E aí a gente começou a também ser cogitado por outras empresas também para fazer lançamentos, né? Também. Mas aí a gente continuou com a Lotnet, a gente pretende continuar com eles, faz um bom trabalho, tem essa imparcialidade. A gente implantou aqui o sistema de fazer pasta, que não tinha antes. O sistema de fazer Pix nas pastas para filtrar cliente. De cada empreendimento utilizamos uma estratégia diferente, né, Dene? Então a gente conversar, entender o mercado, trazer essa imparcialidade para o mercado, trazer essa velocidade de vendas também e dar um upgrade geral no mercado. E quem se beneficia no final do dia é o cliente. Eu vejo ele como o maior beneficiário, porque ele tem uma experiência positiva, não só do produto, mas ele tem uma experiência positiva também no processo de compra. Ele tem uma experiência positiva porque o corretor ele está muito bem treinado do produto. Ele tem uma área que é diferente das demais, que ele vai lá e ele já se encanta, só de pisar dentro da área ele já se encanta. Então, quando ele vai chegar no processo de venda, ele teve uma experiência positiva. Então, nós priorizamos que o cliente tenha uma experiência positiva desde o cliente interno, que são os corretores, até a assinatura do contrato e pós, né? Sim. Essa parte que é interessante, porque às vezes cada incorporadora tem o seu jeito de lançar, tem a sua equipe de lançamento, de coordenação. E às vezes, assim, quando já tem essa sintonia com a empresa, tipo assim, você não vai ter dificuldade do Vinícius tá lançando um empreendimento, eu tô lançando outro, fulano tá lançando outro, tudo com a Lotnet. Os corretores já conhecem a forma de trabalhar que vai ser praticamente a mesma. Então, para o mercado geral, as vendas fluem, o lançamento flui, e o pessoal já tem aquele jeito de tratar. E está sendo muito elogiado a Lotnet nesse sentido bom receber esse feedback. Não você, o Nicolau. Pô, fala bem do Nicolau. Com certeza. Nicolau, pode pedir aumento aí, viu? Tô brincando. Mas sim, era outra pergunta. Nessa brincadeira eu vou fazer outra pergunta. O ministro brinca, a gente zoa muito dele, é o skin on the game. Até que ponto é importante o terreneiro, ou o idealizador, ou o incorporador, ou o loteador aparecer? Tem empresa que gosta que a Lotnet aparece 100%? Ou vocês fazem questão
da figura do incorporador, do loteador junto? Cara, que pergunta boa. Influencia ou não? Que pergunta boa. Olha só, todas as vezes que a gente assume um projeto, o primeiro passo, né, quando a gente assume o projeto, é fazer um diagnóstico. Então, assim, vou pegar o exemplo do primeiro projeto que nós fizemos juntos, eu e o Vinícius. E o Vinícius, cara, assim, eu acho assim, o rioverdense, ele tem um jeito de tratar as coisas muito, muito legal, porque é muito direto. Não tem, assim, cara, eu moro em Minas, eu acho o mineiro um dos povos mais acolhedores que existe, mas ele não é muito claro em relação às coisas que ele quer. Até porque ele tem, às vezes, muito vergonha de falar não, né? O Vinícius falou assim, Dene, eu vou te dar uma carne de pescoço pra você resolver pra mim. E depois eu te dou filé mignon, né? E aí, cara, quando eu fui pra Santa Helena, basicamente o meu objetivo era fazer um diagnóstico a respeito de como é que estava o mercado, mas esse diagnóstico, ele não está diretamente ligado ao produto, mas ele está ligado a esse macrosistema que existe, para que você possa tomar as melhores decisões em relação ao empreendimento, né? E muitas vezes nessas análises a gente pode entender que existe uma necessidade de você expor o loteador ou o empreendedor. Por quê? Porque ele tem credibilidade, porque ele fez um trabalho que é muito legal. O diagnóstico contempla isso. O diagnóstico nos fala sobre isso. Agora, existem determinados empreendedores que, de certa forma, por algum tipo de dificuldade que ele teve naquele empreendimento ou numa determinada situação, você precisa trazer ele um pouquinho para trás e fazer com que a Lotenet fique um pouco na frente para que você dê um pouco de credibilidade em função, enfim, dessa visibilidade que a gente tem, né, no Brasil, né? E eu acho que existe um terceiro elemento, Fausto, que o fato da gente trabalhar em tantos projetos, em tantos estados, nos dá uma condição de repertório. Então, muitas vezes, a gente vive uma situação em outro estado, Nordeste, sei lá, no sul do país, ou no centro, Sudeste, a gente traz aquilo e fala assim, não, peraí, o caminho aqui pode ser similar àquela experiência que a gente teve em outro lugar. Isso nos ajuda a dar direcionamento para o negócio. Porque a gente tem essa dúvida, ainda mais cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Uhum. Às vezes o cara errou naquela negociação, naquele produto, a notícia se espalha. E aí é melhor tirar o cara de cena até melhorar a imagem dele um pouquinho. A gente tem uma empresa que faz parte do grupo, né, do ecossistema da Lotenet, que chama 3P Gestão de Recebíveis. Trabalha com recebíveis. E a gente tem percebido o seguinte, a 3P ela tem se consolidado muito em cidades pequenas, em função de que quando o empreendedor ele faz a cobrança, ele tem uma relação muito forte com determinados clientes. E em função dessa relação, o cliente pode se aproveitar disso, de forma a pedir desconto, para não pedir multa e etc. Agora, quando você terceiriza o processo de cobrança, você fala assim, bicho, desculpa, cara, não sou eu que respondo por isso. Bom. Conversa com o pessoal lá. Então, mais ou menos na mesma linha, é a coordenação de vendas. A gente, de certa forma, a gente protege as decisões estratégicas para o processo de lançamento. Quantas vezes eu recebo do incorporador me ligando e falando assim, ô Dene, tem um tanto de amigo meu que quer comprar lote, cara, dá para furar a fila? Falei, cara, bota a conta para mim, mas nós vamos seguir o processo aqui do jeito que dá para poder E para você ver o quanto que o mercado imobiliário evoluiu e tem hoje a Lotenet, que é de Belo Horizonte, que está aqui, e também tem outros locais também que faz um bom trabalho, né, o Fausto? Então, por exemplo, tem a do pessoal da MyBroker lá, o Alessandro, que tá na frente da Conecta, que fez o amor, fez um baita trabalho também. Eu comecei com o Pedro Paulo, com a Meta. Aí teve a Meta do Pedro Paulo. Uhum. Vamos lá ver quem tem, ó. Tem a Meta do Pedro Paulo, que faz os lançamentos. Você fez com ele também, né? Começamos com o Jardim Europa, começou com ele. Ele fez o lançamento com a Meta. Depois ele passou pro Vila Romana, do Jefinho. Que foi do SG. E fez lançamentos. Aí depois veio a Conecta do Alessandro, que fez o lançamento, acho que emblemático foi da JMD, que foi muito bem lançado. Sim. Mas também ele se desdobrou muito ali, viveu o produto. Era um produto. E faz outros lançamentos, a Conecta. Teve o rapaz que fez lá, o Serginho, que fez agora aqui, o do Hernani também. Não conheço esse. Fez lá também, foi bacana. Tem o Summer também, que o Summer agora vindo aqui no Vale dos Buritis. Então, você vê que antes não tinha isso em Rio Verde, né?
Sim. Não tinha isso. Isso foi surgir nos últimos 3, 4 anos. Veio novas empresas para ofertar isso para o empreendedor, para ter esse viés, para trazer essa imparcialidade. Ou também ficar a critério aí do mercado e trazer mais velocidade de vendas. Eu gosto muito da ideia, né? Tanto é que eu já estou há 5 anos aí. Percebi mesmo. Tá tudo com eles aí. Mas você continua skin on the game. Mas... Tem que fazer o primeiro, né? Tem que fazer o primeiro, não tem jeito. Mas sim, é só loteamento? Não. Ou aqui, não é não. Assim, o Vinícius que trouxe esse desafio pra gente de lançar o primeiro vertical que a gente lançou, que foi o Impulse. Né? A gente tinha um posicionamento muito forte de fazer loteamentos. Aí o Vinícius falou assim, cara, não quero fazer contra a empresa, dá um jeito, resolve para mim. Né? Assim, a gente, enfim, mudou algumas coisas no nosso processo e acabou que a gente pegou gosto também pelo vertical e a gente acabou começando a lançar em outros estados também o vertical. Tudo culpa do Vinícius. Tudo culpa do Vinícius. Ele tem partnership já, né? E aí a gente teve que criar uma marca dentro da empresa. Royalties. Que a gente, inclusive, vai fazer aqui a inauguração que chama Eleva. Porque eu vi o nome Eleva, o que é isso? A Eleva é a empresa da Lotinet que faz lançamentos de verticais. Ótimo. Então, assim, o que é a expectativa de lançar um produto diferente, Vinícius? A expectativa é muito positiva, muito alta. Rio Verde Você vive... tem medo? Porque você já lançou um monte de coisa diferente aí. Esse ano a gente tá indo no quarto lançamento, mas graças a Deus... Primeiro é fé, né, Fausto? Fé de acreditar que a gente fez um trabalho correto, um trabalho certo desde o início, se cercando de bons profissionais, de um bom time, né? Fé de acreditar em Deus também, que é um produto diferente, é um produto moderno, um produto que teve vários profissionais envolvidos de vários lugares do Brasil, e entregar para Rio Verde um empreendimento à altura que Rio Verde merecia, né? Então, um conceito novo, com um novo urbanismo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jangel. Ele é um urbanista holandês, fala muito da quesito do wellness, né? Da questão do novo urbanismo, dos bairros planejados, voltado mais para as pessoas, que é o que a gente... Menos carro, mais gente. Menos carro e mais gente, é o que a gente começou a fazer lá em Santa Helena, depois viemos aqui com o bairro Parque Verde Vida, depois com os Altos da Serra e o wellness. Então, esses conceitos, o público começou a entender, já está no gosto do rioverdense, e a gente entende que o produto, os corretores, quando vão na área Pisa, eles ficam vislumbrados, né? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente pisar e sentir, né? Uma área também que é emblemática, né? Uma área que está do lado da Igrejinha da Serra, que todo rio-verdense conhece. Eu nunca fui lá, né? Na Igrejinha da Serra, você acredita? Então, saindo daqui, você está convidado a ir lá, conhecer lá o empreendimento também. Porque a área fala por si só. Ela é uma área muito diferente, porque como ela tem uma área de preservação ambiental natural ali, árvores, né? Sim. Então, típica do Cerrado, que é muito difícil hoje de encontrar, a gente aproveitou isso e colocamos ao nosso favor. Então, tem terrenos dentro de mata e tem terrenos já planos. Então, tem esses dois viés, cara. Não existe isso em Rio Verde. Eu acho muito interessante isso aí. Às vezes a gente vê o pessoal fazendo parque, fazendo loteamento, numa área que tem mata nativa, limpa tudo, depois sai plantando as mudinhas. Isso faz sentido nenhum, né? E tem muito, né, cara? Eu não consigo, assim, ó, na minha cabeça, eu não consigo entender isso, tá? Na hora que a gente identificou as árvores, nós mapeamos todas as árvores para deixar ela e ter essa conexão. E eu falo o seguinte, Fausto, quanto mais sofisticado, por mais sofisticado que seja o homem, com mais bens, quando ele quer descansar... É mato. Você vê grandes empresários, ele quer descansar. Recorre ao rancho, Então, isso nós temos abraçado na cidade, né? Então, foi de fato um tesouro aí que nós encontramos. Eu acho uma burrice
E não vou pedir desculpa pra quem acha o contrário, porque eu acho uma burrice. Você limpar uma área para planejar um paisagismo, para projetar um parque, para projetar um loteamento. Acho burrice quem faz isso, eu acho que é burro mesmo. E esses conceitos novos, assim, do novo urbanismo que a gente fala, né? Saiu agora reportagem de... Agora eu esqueci o país. Quando se adota essa questão do novo urbanismo, se tira o carro, se cria um empreendimento, onde a pessoa é em formato, vamos dizer, de círculos, né? A indústria, o comércio no meio, o alto padrão está até num formato que ele está mais inserido ali no meio, está mais externo do que o pessoal de mais popular que está próximo ao local de trabalho, né? O cara vai para casa e trabalha próximo, consome próximo, vive próximo, não usa carro. E esse formato, que é um formato mais circular, vamos dizer assim, de camadas, você não precisa nem de tanto investimento público. Você não depende quase nada do poder público, você não depende de ninguém. O empreendedor mesmo consegue criar um ecossistema que ele não depende muito do poder público. No Brasil é meio complicado, né? E eu digo assim porque se deixar o empreendedor fazer o que tem que ser feito, facilita até para o poder público dessa questão de cuidados, né? Porque o cara tá ali, questão de segurança se resolve, porque tem menos carro. Então todo mundo próximo ali, o trabalho, o serviço e tudo mais. Então todo mundo se cuida, todo mundo se protege. Então atinge vários aspectos da questão de economia para o poder público, economia para quem mora ali. Você não tem que fazer metrô, você não tem que fazer, às vezes, nem transporte público de grandes malhas, né? Você faz tudo a pé. Fausto, assim, vou tentar contribuir um pouquinho com a visão de fora. Cara, Rio Verde é uma cidade que, na minha visão, ela é muito bonita. E é difícil você encontrar isso no Brasil. Assim, são raras as cidades que você chega na cidade e você tem esse sentimento de beleza. Até eu fiz um podcast com a Gisele Borges, que é uma arquiteta e design bem... tem uma expressão muito grande, né? Assim, de projetos que são icônicos lá em Belo Horizonte. A gente falava assim, a questão da beleza não tem discussão. Ninguém quer uma coisa feia. As pessoas querem uma coisa bonita. Quer chegar num lugar e falar assim, cara, isso aqui é belo, eu adoro, eu quero ficar aqui. Então, Rio Verde é uma cidade que tem uma característica de desenvolvimento imobiliário que torna ela bonita. E, obviamente, quem está inserido muitas vezes aqui nessa realidade não percebe o quão bonito é determinadas paisagens, determinados lugares de Rio Verde. E aí eu acho que o único cuidado que tem que se ter, e aí isso é uma responsabilidade do poder público, que pelo que eu recebi de informações está fazendo um belo trabalho aqui em Rio Verde, junto com o poder privado, que é justamente não deixar que o crescimento que vai acontecer, que já está acontecendo em Rio Verde, se descuide do desenvolvimento urbano de qualidade. Então, porque é o que aconteceu com a maioria das cidades brasileiras. Então, houve o crescimento desordenado, não houve uma diretriz correta para esse crescimento, o que fez com que a cidade se transformasse em caos, completamente caos. Então, assim, com trânsitos pesados, com ruas mal dimensionadas, né? Completamente setorizado, que faz com que as pessoas tenham que usar o carro o tempo todo. Esse negócio joga a indústria lá para fora e o cara mora 10 km da cidade. Então, como há meu sentimento, tá, de quem está de fora, existe aqui um alinhamento entre o poder público e o poder privado, e ambos buscando o crescimento sustentado de Rio Verde, realmente continuar com isso. Acho que é um alerta. Okay? Entendi. Tem um rapaz aqui, só quebrar um pouco o clima, é um amigo meu, eu vou até deixar... Oi, Nider, tudo bem? A gente te adora. Ele tá mandando uma pergunta aqui por vários dias e ele tá me xingando. Tem outro amigo meu que eu adoro, chama Gustavo Martins, dono da Classe A. Ele também gosta de ser polêmico. Eu vou ler uma pergunta aqui, é sobre bolha imobiliária. A gente tem um grupo de amigos de infância, a gente discute isso aí. Ele é da Classe A Academia? Não, esse é outro polêmico. Ah, tá, porque eu tô malhando. Esse é outro, é o Nider. Dependendo da pergunta, eu não malho mais lá. Não, é o Nider.
Vou até gravar aqui a resposta para ver se manda outra resposta aqui. Bom, os entrevistados... Eu nem li, não sei o que ele vai falar, não. Os entrevistados vão poder esclarecer uma dúvida que tenho. Dizem que Rio Verde não vive uma bolha imobiliária. Mas eu gostaria de entender, se não existe essa tal bolha, como vocês explicam os preços dos imóveis subirem muito acima da renda média do morador, do custo de construção e até de outras cidades do mesmo porte? Isso aí vai ser fácil de responder, viu, Nida? Mas tem mais pergunta aqui. Porque sempre ouvimos a justificativa de que Rio Verde é a cidade que mais cresce, mas esse crescimento econômico não sustenta o preço esse que se distancia cada vez mais da realidade de compra da maioria da população. Então, qual é a explicação técnica para esses valores tão altos, sem chamar isso de bolha? E, principalmente, no que é fundamentada essa alta além da especulação? Muito obrigado por me deixarem participar com essa pergunta no programa. Nós que agradecemos, Nieder. Mande mais, a gente te adora. Vou deixar... Me ensinaram que o entrevistador tem que ser burro. Então, vou deixar a pergunta para o entrevistado. Deixa o Dani falar, depois Deixa eu o Dani falar. Pode falar, Dani. Fausto, vamos lá. Existe uma realidade que a gente não pode desconsiderar. O efeito pandêmico, ele fez com que os custos de construção se elevassem a níveis estratosféricos. Então, basicamente, a gente tinha uma determinada realidade de custo antes da pandemia, e a gente tem outra realidade completamente diferente depois da pandemia. E não vai voltar. E não vai voltar, né? Então, assim, tinha-se essa ideia, né? Vai aumentar os insumos, depois vai cair os insumos. De forma nenhuma. Então, e não tem jeito, assim, o processo empresarial, ele requer que a gente arrisque do jeito que a gente arrisca. Todos nós somos empresários, né? Empreendedores. Mas a gente arrisca com o objetivo de que a gente tenha margens de resultado, senão não faz sentido nenhum. A gente vai pegar esse dinheiro, vai colocar no banco e não vamos fazer nada, né? Coisa que, não quero entrar na polêmica disso, mas é o que o atual governo tenta fazer com a gente, né? Fazer com que a gente seja desincentivado a fazer um processo empreendedor. Você está falando do nosso excelente governo. O Nine, né? Tá. Então, assim, ele acaba por desincentivar o processo produtivo, que, na verdade, está completamente contrário a qualquer diretriz de um país ou de uma sociedade que busca o crescimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente precisa de receber grana, a gente precisa ter lucro, senão não faz sentido nenhum a gente estar fazendo o que a gente está fazendo, né? Bom, então nós temos isso. A segunda questão é que o que regula preço é demanda e oferta. Então, a gente pode Sempre foi, né? a teoria de que os aumentos são feitos de forma fictícia, ou superficial, ou imaginária, nós teríamos uma diminuição no processo de compra, que é o que não está acontecendo em Rio Verde, né? Então, na minha visão, a regulagem de preço é demanda e oferta, e se ainda existe um processo de compra, uma velocidade de vendas que justifique esses preços, elas continuarão acontecendo. Então, porque o próprio mercado regula isso, né? Considerando as velocidades de venda que estão tendo em Rio Verde, né, e a pujança que tem no segmento imobiliário, eu diria que não há nenhuma bolha, nenhum preço que seja fictício do que esteja acontecendo aqui. E mesmo que diminua essa velocidade, existe o risco da bolha? Não, pelo seguinte, existe um dado, a gente teve com o pessoal, né, que desenvolve muitas pesquisas no Brasil, que é o pessoal da Brain, né, o Marcelo, o Guilherme. Tem um podcast que a gente fez com eles também aqui, em uma temporada específica que a gente fez sobre Goiás. A gente vai trazer eles aqui também. É bem legal. E que eles trazem é que a Rio Verde recebe por ano aproximadamente 7 mil novos moradores. 7 a 10 mil. 7 a 10 mil. Né? E, gente, numa cidade que você tem um crescimento populacional de 7 a 10 mil pessoas por ano, eu acho pouco provável. Com a Impasa também, né? Mais 3 mil empregos aí direto. Eu responderia ele da seguinte maneira. Não sei se eu fui claro, Fausto. Eu trouxe 3 cenários. Primeiro, ele tem que entender o que é esse bolha que ele entende. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Porque assim, ó, quando se falou da bolha norte-americana em 2008, ali foi uma questão de subprime, foi financiamento em cima de financiamento, que é totalmente diferente, que não se aplica aqui no Brasil.
Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008 foi que o proprietário comprava um imóvel financiado, tá? Pagando parcela, e ele poderia, um exemplo, comprou um imóvel de R$200 mil, paga parcela de R$200 por mês. Lá nos Estados Unidos, era permitido ele pegar esse imóvel que estava financiado e passar para um outro banco para levantar mais dinheiro em cima do imóvel. Ele ia no outro banco e falava, ó, eu tô pagando parcela desse aqui, o imóvel tá financiado, mas você me empresta mais 100 mil? Empresto. Faz um subleasing. É como se fosse exatamente um subleasing ou subfinanciamento. E aí ele ia nessa parte financeira e ia em outro banco também. Então ele conseguia angariar recurso financeiro em 3 entidades financeiras diferentes. Por isso que lá se deu esse problema, tá? E hoje, lá nos Estados Unidos, não se faz mais esse tipo de financiamento imobiliário ou captação de recursos através de bem financiado. No Brasil é totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro ponto, para você financiar tem um critério de crédito. Você tem que ter lastro financeiro, tá? Tanto é que tem muitos empresários, por não ter uma renda formal, não conseguem fazer um financiamento, tá? E até parece que é até meio engraçado, porque o banco aceita renda informal, né? Engraçado isso. Mas você consegue fazer esse financiamento uma única vez. Você financiou o imóvel, você não consegue levantar recurso financeiro do imóvel financiado. Então o sistema muda por aí. Então a gente já começa a responder que o sistema de financiamento habitacional brasileiro é completamente diferente. Ele tem lastro, ele é completamente seguro e completamente diferente dos Estados Unidos que aconteceu lá. E hoje é até modelo que os Estados Unidos utiliza para financiamento. Segundo ponto, o Dani respondeu bem, oferta e demanda, né? Quando a gente compara preço de metro quadrado de condomínio fechado, um exemplo, quando a gente pega de Nova York, a gente está falando de R$20 mil o metro quadrado. Quando a gente traz para São Paulo, a gente tem condomínios fechados de R$6 mil o metro quadrado. Quando nós falamos de Goiânia, tem condomínio fechado de R$3 mil o metro quadrado. E quando nós estamos em Rio Verde, a gente está falando aqui de R$1.800 a R$2.500 o metro quadrado. Então veja, tá seguindo a tendência. Quando a gente vai para Santa Catarina, R$3.500 o metro quadrado. Aqui tem de 4 mil tem de em loteamento aberto. Aqui tem 3 mil, 4 mil reais o metro quadrado. Mas então, é muito relativo. Mas esses empreendimentos que tem 3 mil reais o metro quadrado, é muito simples. É porque tem 20 pessoas querendo comprar e só tem um terreno. Sim. Como é que é o nome do ouvinte? Nider Filho. O Nider. Então, entendeu, Nider? Então é exatamente isso. Então tem uma liquidez. Todo mundo quer aquele produto e só tem um. Então, obviamente, o preço sobe. Pelo que eu entendi da pergunta, assim, o grande desconforto dele se dá pelas questões de preços mais altos. A impressão dele é que está um preço mais alto do que poderia ser. E não acompanha a renda. E não está, né, Dani? E não está. E assim, existe uma particularidade, Fausto, você já tem um histórico, né, cara, longo aí do mercado imobiliário. E existe uma vantagem no mercado de loteamentos, um pouco diferente da incorporação, que ele não depende de uma empresa, de um banco, para poder dar crédito ao cliente. De forma a própria empresa é o banco. A própria empresa é o banco. De forma que você pode facilitar juros e fluxos financeiros, ou seja, o período de financiamento com o cliente, de forma que você coloca aquela parcela dentro do bolso daquele seu público-alvo. Então, na minha visão, que eu estou vendo no Brasil inteiro, é de que os insumos aumentaram, os incorporadores, loteadores, eles não podem assumir, obviamente, esse custo, porque senão não faz sentido nenhum empreender, e teve que transferir isso para o preço do imóvel. Mas para que pudesse viabilizar isso, os alongamentos de financiamento estão sendo maiores. Eu comecei no mercado financiando há 72 meses, depois passou para 100, depois passou para 120,
Hoje nós temos financiamento a 240 meses. Até de alto padrão, né? Até de alto padrão. É isso. Então, assim... E aí, se tivesse uma bolha, é isso que eu tô dizendo, o mercado para. O mercado para. Tem esse conceito do estourar, né? E tem um aviso antes. Exatamente. bolha. Assim, eu confesso, assim, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou observando isso. Muito longe disso aqui em Rio Verde. Pelo contrário, aqui eu vejo a oportunidade de valorização ainda. E muita. E muita valorização. O que pode vir a acontecer, mas eu não percebo isso aqui em Rio Verde, é um pouco de diminuição do apetite para investimento em função do cenário político e econômico brasileiro. Sim. Isso sim. Né? Mas, engraçado, a gente também teve um podcast com a Rita Mundinho, o Vinícius estava lá em BH quando a gente trouxe ela, que é uma comentarista da CNN, e ela falou uma coisa assim, ela falou assim, gente, sabe por que vocês estão vendendo? Do jeito que vocês estão vendendo? Porque o lote, a terra, é um bem de raiz. Quando há incerteza econômica e política, meu amigo, o que a pessoa quer? Ela quer uma terra, que ninguém pode levar aquilo dela. E é verdade, gente. Só o Boulos. Só o Boulos. Vamos... É fogo, gente. Eu vou fazer nenhum comentário, não. Pra lá. Assim, aí só pra encerrar esse assunto, que é o que se fala muito, né? O que você entende por especulação imobiliária? Se fala muito, o pessoal vomita esse termo. Eu tenho que parar de falar com a mão, né? O pessoal fala muito do termo para justificar a bolha, o aumento e tudo. O que é realmente a especulação imobiliária? É saudável? É maléfica? É benéfica para o mercado? Como que você vê isso? Cara, depende de como é que é feita essa especulação, né? A especulação, assim, o conceito da especulação é você encontrar preços baixos, você planta uma notícia ou um evento dentro daquela comunidade, daquele local que você está, para que de forma, digamos, mentirosa, não tem outra palavra, seja compreendido de que você tem um valor muito superior àquele que de fato aquilo vale. Cria uma narrativa. Parece que eu já ouvi essa frase. Cria-se uma narrativa. Seria um lobby imobiliário ou não? Ou a especulação teria a ver com isso ou não? Não vejo isso como um lobby, não. Não consigo enxergar dessa forma. Mas, gente, assim, eu acho que nós já passamos da fase de ter um público que seja tão inocente a ponto de não perceber que a narrativa não faz sentido para a realidade. Assim, pouco sofrido. Então, assim, e muito menos em Rio Verde. Assim, o rioverdense, eu percebo um público muito ligado às questões de empreendedorismo. Tá na veia do rioverdense, a questão de fazer com que a coisa aconteça, com que se desenvolva. Um cara muito antenado. Poucos mercados eu vejo as pessoas analisarem preço de metro quadrado. O público final. Sim, e aqui a galera tá sempre ligada nisso. Tanto é que eu converso com os imobiliários, os caras falam assim, cara, não tem jeito de eu conversar com o meu cliente sem eu falar o preço do metro quadrado para ele. Isso você não encontra em outros mercados. Teve um cliente que pediu comprar um lote. Eu quero o RI que legal. Do seu loteamento. Que legal. Que legal. Tá bom, tá na mão. Tá vendo como é maduro, né? Maduro. Isso. Maduro. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o empresariado se conhece, sabe dos problemas, sabe desses termos. RI é... Registro de incorporação. Registro de incorporação. Vocês falarem. Que é um documento necessário para você poder fazer as vendas aí. Só a partir do RI, por isso que ele é tão importante, né? Então, o pessoal chegou a me pedir o RI do loteamento. Eu falei, tudo bem, tá na mão, não tem por que negar. O pessoal é o que vocês falaram, o mercado tá muito maduro nesse sentido. Então, a especulação seria uma coisa meio que maléfica em benefício próprio do negócio. Né? Sem dúvida. E que não é o perfil da maioria dos incorporadores e loteadores. Né? Até porque as pessoas aqui, até pegar um pouco do gancho do que você falou, é uma cidade que está crescendo, mas é uma cidade que ainda mantém uma característica de cidade pequena. Né? Assim, onde as pessoas se conhecem, elas se cumprimentam na rua, assim, elas frequentam os mesmos lugares, de forma que se um empreendedor, um incorporador, ele toma uma atitude que não seja coerente, ele não vai durar. Ele vai ser expurgado. E eu não percebo isso nos empreendedores. Né? Na classe empreendedora de Rio Verde, eu vejo que existe um alinhamento, existe até, de certa forma, um cavalheirismo entre ambos, né?
de forma que seja perene o processo de crescimento imobiliário aqui em Rio Verde. Que é uma coisa que a gente busca dentro da ADEME também. São todos, entre aspas, concorrentes. E a gente fala, o Vinícius me convidar para o lançamento do loteamento do condomínio dele. Tem lugar que não cabe. A gente vê um incorporador no lançamento do prédio do outro. Tem lugar que não, tem gente que não aceita, né? Mas a ADEME busca justamente isso. Regular, não no mau sentido, lógico, deixar o mercado favorável para todos da cadeia da construção civil até a corretagem. Mais um sinal da maturidade do mercado aqui em Rio Verde. Mais um sinal, porque quando o mercado está bem, está bom, quando você tem um concorrente, entre aspas, é concorrente, mas que você tem um concorrente que está torcendo pelo seu sucesso, é bom para o mercado. Sim. Então, os mercados que a gente atua, a gente observa, inclusive, empreendimentos que a gente não coordena, e a gente torce para que ele dê certo. Porque isso é bom para o mercado. Você Sim. tem, né, um sentimento, um clima de otimismo. De uma forma saudável a gente faz isso. Né? Não, e no final do dia, tem mercado para todo mundo. Tem o cliente que é específico, que quer comprar aquele terreno, tem um cliente específico que quer comprar aquele dentro daquele condomínio, mas tem cliente que não gosta daquele condomínio, quer fazer um outro condomínio, tem cliente que gosta do produto apartamento, tem cliente... Então, cara, tem mercado para todo mundo, até dentro de condomínio, são viés diferentes, clientes diferentes, e no final do dia, o investidor é um bom negócio, que ele vai surfar, vai ganhar dinheiro, vai rentabilizar, vai deixar o dinheiro de uma maneira segura, vai fazer uma poupança forçada, então... Eu já vi casos positivo. Vi caso dentro do loteamento aberto, o cara comprou um lote, construiu a casa, morou, não, comprou 2 lotes, construiu uma casa maior, deve acontecer em condomínio fechado, que eu já vi também. Esses upgrades aí que a gente vê, essas melhoras, igual a gente fala, numa cadeia aí de um loteamento que é 180 meses, 200 meses hoje, o cara oscila na vida financeira dele. Então a gente vê o cara saindo do loteamento aberto, indo para um condomínio fechado, médio padrão, indo para um condomínio fechado, de alto padrão, ou indo para um vertical, médio padrão, baixo padrão, subindo e alternando a tipologia do produto. Isso também movimenta o mercado. E essas tipologias também eu acredito que movimentam o mercado. A gente traz um produto que a pessoa não imaginava que eu poderia morar num lugar como esse. Vamos dizer, o Alto da Serra ou Wellness. Eu quero mudar para lá. Ele pode estar muito bem numa casa super fantástica, incrível, num condomínio fechado incrível, ou num loteamento aberto. Mas quando você traz essa proposta, você leva o cara e vem alguém e compra aquela casa dele. E o mercado gira nesse sentido, eu acho. Essa tipologia faz esse upgrade acontecer, né? Paulo, você sabe que você colocou um ponto. O goiano, o cara que mora em Goiânia, é um cara de Goiás. Ele é o maior movimento pendular do Brasil. O que é o movimento pendular? Né? O cara mora, sei lá no Marista. Aí ele vê o lançamento de um condomínio fechado com um conceito. Ele sai do Marista, vai pro condomínio. Para usufruir daquilo lá. Aí ele fala assim, não, mas eu acho que lá no Marista eu tava mais feliz, porque eu não precisava me deslocar. Aí tem o retorno Marista. ainda, né? Aí sério, isso é estatístico. E isso é muito em função do tipo de maturidade do mercado. E eu vejo o Rio Verde caminhando para o mesmo caminho. Sim. O cara vê uma tendência e fala, não, eu gostei desse empreendimento. Puxa, mas agora isso é bom porque tem renda aqui. Tem renda. Tudo acontece porque existe um círculo virtuoso em Rio Verde. Ele não é vicioso, não. Ele é virtuoso. Sim. De prosperidade, de crescimento. Né? Assim, e isso impulsiona vários setores, inclusive o mercado imobiliário. Além de você ter renda, você tem gente chegando, né? A gente falou aqui que chega 7.200 pessoas ano para morar em Rio Verde. O mercado imobiliário não lança 7.200 unidades, véio. Então por isso que os preços se mantêm valorizando. Então quem compra agora tem a certeza de que essa demanda é crescente, ainda com a indústria chegando, né? Que nem Impasa vai chegar, a gente já falou isso, já foi tema de outra conversa nossa aqui. Indústria chegando, prestador de serviço chegando, enfim. Aeroporto aumentando, expandindo, melhorando essa conexão nossa. Então a tendência é crescimento de pessoas. Eu sempre brinco o seguinte, falo assim, ó, tem gente casando, tem gente separando,
tem menino completando 18 anos querendo casar e comprar casa, e tem investidor fazendo investimento. E gente chegando. Então, tudo isso é comprador de imóvel. Então, quanto maior a demanda que você tem, obviamente, a oferta ela é restrita, porque para fazer um empreendimento desse, ele é no mínimo 2, 3 anos entre aprovação, concepção e até chegar na prateleira do cliente. Ela é lenta, também, né? Então ela é lenta. 4 anos, 5 anos, tem produto até 7 anos que demanda de aprovação, né? Então, ela não é assim, não, vamos lançar aqui amanhã. Você não consegue fazer o lançamento. É 3 anos para aprovar um projeto desse. Às vezes você cria aquele conceito, durante a aprovação o conceito não pega mais, não já pega morreu, mais, já mudou. Então, tem assim, que trocar e é um recomeço do zero mesmo. É só louco para ser empreendedor. Além do conceito de negócio imobiliário. Tá que é o extremo, que é a segunda moradia. É. Dependendo do tamanho da cidade, o cara mora aqui, mas passa o fim de semana num outro tipo de condomínio, num outro tipo de empreendimento. E aproveitando para falar essa questão do wellness lá, que a gente estava falando anteriormente, então você vai ter aqui dentro a questão do lago também. O lago é uma grande atividade que todo rioverdense é apaixonado em pesca. Quem não pulou da ponte aí? Isso pulou da ponte. Então, eu pulava. Nós fomos presenteados com uma área que já tem um lago e nós vamos revitalizar esse lago para poder utilizar como stand-up paddle, fazer esporte, fazer uma pescaria, pode mergulhar, pode nadar. Tem que levar como é que fala? O Costa Filho, que é da rádio concorrente. Ah, é? Falo toda sexta-feira, eu amo sexta-feira. Ele pulava lá na laje, via os lambaris. Aí no Alto da Serra agora você vai conseguir. Tem que comprar um lote pra ele lá. Legal. Espero que ele esteja melhor. Teve um problema de saúde aí. Um abraço pra ele, mas já tá se recuperando bem. Bom, é isso, gente. A gente encerra aqui hoje o ADM Informa. O pessoal já tá com fome. Curte, segue, compartilha. ADM.RV, nós estamos no YouTube aí também. Rádio 96 FM, Rio Verde FM, a rádio do agro. Obrigado a você que ouviu a gente. As últimas considerações, meu amigo Vinícius Kerley. Quero deixar aqui um abraço para todos os corretores, todos os gestores de imobiliário que faz parte desse movimento. É um prazer compartilhar contigo esse momento e fazer com que o wellness seja um sucesso concretizado como está sendo. E conto com cada um de vocês, corretores, parceiros de negócio. Mandar um abraço pro meu sócio aqui, o Cledival, toda a família. A Zia, o Arthur, a Gabriela, a Mariana. São as famílias que nos depositaram a confiança de fazer esse empreendimento maravilhoso. E com certeza também abraçar todos os profissionais envolvidos na concepção desse produto aqui. A gente não falou mal do Gustavo, né? Não. Não deu tempo. Deni, se despeça aí. Legal. Gente, obrigado pela oportunidade. Muito legal, Fausto, a iniciativa de desenvolver conteúdo para o mercado imobiliário. Muito legal mesmo. Cara, minha recomendação é uma única. E aí vai tanto para os empreendedores quanto para os corretores, para o mercado de um modo geral. Cara, Rio Verde hoje, ele é a menina dos olhos de ouro do Brasil. Assim, muita gente sabe que a gente trabalha aqui, nos pergunta a respeito de como é que estão as coisas aqui, etc. E é porque é o Brasil que dá certo, né? Então a minha recomendação é que, apesar de todos os desafios que a gente vive, eu falo a questão econômica e política, a Rita, nesse encontro que a gente teve, a Rita Mundim, falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim: Dene, apesar dos desafios que a gente tem, ainda a gente é a menina menos feia da festa. O Brasil ainda Bebeu pouco. A gente é a menina menos feia da festa, porque em função de todo esse cenário global que a gente está vivendo, o Brasil ainda é uma oportunidade de investimento. E por este motivo que, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, políticos e econômicos, a gente tem crescimentos consideráveis no Brasil. Então, a minha recomendação é uma única. Gente, não percam esse espírito empreendedor que tem aqui em Rio Verde. Não percam esse otimismo e essa força de crescimento. Cara, isso aí é louvável, elogiável e observado por todo o Brasil. Tá? Tudo que tá ruim vai passar, e que tá bom também vai passar. Então, não fraqueje em momento algum.
Abraço a todos, até o próximo sábado com a ADEME Informa. ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades.